Olá, nós somos o grupo E04 e hoje nós vamos apresentar o projeto 2, que é a análise sobre condutores ideais, suas cargas livres e campos elétricos. Então, a nossa primeira discussão vai ser provar que as cargas livres de um condutor ideal se encontram na superfície sem a utilização da lei de Gauss. E a solução que nós pensamos para isso foi a lei de Coulomb, né, que anuncia que a força entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto entre elas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Lembrando que a análise é feita por pares, né, porque a lei de Coulomb não permite que você analise mais de duas cargas ao mesmo tempo. Como as cargas livres possuem o mesmo sinal, isso significa que a força de atração entre elas, isso significa que a força entre elas não vai ser de atração, vai ser uma força repulsiva. Isso significa que elas vão se afastar o máximo possível umas das outras, o que as leva à distribuição na superfície externa do condutor. Agora, analisando o mesmo problema, mas através da lei de Gauss, nós temos que a lei de Gauss é uma das equações de Maxwell, e em sua forma diferencial ela é escrita como o fluxo elétrico é igual à integral do produto escalar entre o campo elétrico e o vetor dA. Então, nós supomos que haja um condutor ideal com cargas livres, e de acordo com a lei de Gauss, a gente chega à conclusão de que o fluxo elétrico é igual a Q envolvido sobre ε0, onde Q envolvida é a carga envolvida dentro da superfície gaussiana. Então, se não houver nenhuma carga envolvida, nós podemos dizer que o fluxo elétrico é nulo e, consequentemente, o campo elétrico também. Então, imaginemos várias superfícies fechadas dentro de um condutor. Então, qual seria a única configuração possível em que a carga envolvida dentro da gaussiana fosse zero? Isso só acontece quando as cargas estão distribuídas na superfície externa do condutor. Em todas as outras configurações possíveis, haveria carga envolvida pela gaussiana, então haveria fluxo. Bom, outra discussão que nós tratamos no nosso projeto foi sobre o poder das pontas, né, que é uma propriedade caracterizada pelo fato de condutores apresentarem a maior concentração de cargas nas suas extremidades, né, que são regiões que possuem menor raio. E nós provamos isso. Inicialmente, consideramos um condutor esférico com potencial V igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R, e como tanto uma esfera quanto um plano infinito, por exemplo, possuem curvatura constante, nós consideramos a densidade superficial de carga também como uma constante. E então, nós temos que o sigma, que é a densidade superficial de carga, é igual a Q sobre 4πr ao quadrado, de onde nós concluímos que V é igual a sigma sobre ε0 vezes R. Então, para nós generalizarmos o nosso argumento para qualquer condutor, nós igualamos os valores de potencial elétrico e chegamos à relação de que sigma x Rx é igual a sigma y Ry para dois pontos x e y. Ou seja, a gente chega à conclusão de que quanto menor o raio de curvatura, maior a densidade superficial de cargas na região, o que realmente mostra que as extremidades, que são regiões de menor raio, acumulam mais cargas. E uma aplicação disso no cotidiano é o funcionamento de um para-raios, que é constituído por uma extremidade metálica muito fina que armazena cargas elétricas e posteriormente são descarregadas até o solo em segurança através de cabos. Agora a gente vai fazer o cálculo do campo elétrico na proximidade da superfície de um condutor ideal e depois a gente vai comparar com o plano infinito. Então a gente vai pensar numa casca esférica concêntrica em que o campo elétrico desse condutor vai se dar por meio da aplicação da lei de Gauss para uma esfera. E a gente também vai fazer a consideração de que a carga envolvida vai ser igual à densidade de carga, que é sigma zero. Então, a gente tem aqui a primeira equação, que é E1, vai ser igual a sigma zero sobre 4ε0 r ao quadrado, e a segunda equação vai ser sigma zero' sobre 4ε0 r ao quadrado. A gente fazendo a soma dessas duas equações, a gente vai ter que o campo elétrico para a proximidade da superfície vai ser sigma zero sobre 2ε0 r ao quadrado. Esse resultado vai se distinguir do plano infinito pelo fato de que a gente está tratando, nesse caso, de uma casca esférica concêntrica. Então, ela vai depender do raio, ao contrário do plano, que ele não depende da variação de raio. Agora a gente vai fazer uma análise do campo elétrico na superfície de um condutor esférico. Nesse caso, como a distância é igual ao raio dessa esfera condutora, isso vai gerar uma descontinuidade no campo elétrico, pois em um ponto da superfície que a gente escolher arbitrariamente, qualquer um deles, o potencial elétrico não vai ser derivável. E com isso, o campo não vai existir na posição desse ponto. Então, se nesse ponto não existe campo elétrico, a gente expandindo essa situação para toda a superfície,
a gente pode concluir que o campo não vai ser definido, pois ele diverge. Então agora nós vamos dissertar sobre o seguinte problema. Considerando uma casca esférica eletricamente carregada, qual seria a energia cinética das partículas dessa casca se a força de coesão entre elas fosse desligada? Então o raciocínio utilizado é o seguinte: quando elas estão juntas na casca, só há entre elas energia potencial, pois elas estão em repouso. Agora, se elas se separarem e voarem até uma distância infinita, toda a energia potencial eletrostática vai se converter em energia cinética. Então, o problema está em calcular qual é essa energia potencial que elas têm quando elas estão unidas na casca esférica. E para isso a gente utilizou essa relação que diz que a energia do sistema, que no caso é a casca esférica, é ε0 sobre 2 vezes a integral de volume do campo elétrico ao quadrado, integrando todo o espaço. E como dentro da esfera o campo é nulo, a gente vai considerar que o Rzinho está entre Rzão, que é o raio da casca esférica, e infinito. Assim, em coordenadas esféricas, a gente tem essa seguinte integral, com esses limites, e resolvendo a gente chega que a energia potencial do sistema é Qzinho ao quadrado sobre 8π ε0 vezes Rzão, onde Qzinho, né, é a carga total da esfera. E como ela tem densidade superficial de cargas constante, multiplicando pela área da casca, que é 4π vezes Rzão ao quadrado, a gente obtém Qzinho, substituindo, a gente conclui que a energia potencial do sistema é 2 sigma 0 ao quadrado, π vezes Rzão sobre ε0. E, né, considerando a conservação da energia no sistema, né, a soma da variação de energia é zero, a gente chega naquele resultado para a energia cinética. E agora, no outro problema, é parecido com o anterior, só que nesse caso a gente tem que calcular qual seria a energia cinética das partículas para uma esfera maciça, caso a força de coesão entre elas fosse desligada. Então, nesse caso, a gente tem que separar em dois casos diferentes, onde o Rzinho é menor que o raio da esfera e quando o Rzinho é maior ou igual ao raio da esfera. Utilizando a lei de Gauss, a gente pega uma superfície gaussiana que é mais dentro, né, no caso dentro da esfera, que é concêntrica à esfera maciça, e a gente tem a conclusão que o fluxo, que é E vezes 4π Rzinho ao quadrado, é igual à carga total, a carga enclausurada por essa superfície gaussiana, que é ρ0 vezes 4π Rzinho ao cubo sobre 3. Então a gente chega que o campo elétrico em função da distância R ao centro é ρ0 sobre 3 ε0 vezes Rzinho, ou, de maneira equivalente, escrevendo em termos da carga total, é esse resultado aqui, 1 sobre 4π ε0 vezes Qzinho sobre Rzão ao cubo vezes Rzinho. E, né, tem o caso, que é na parte de fora da esfera, que é um resultado já conhecido, né? Novamente aplicando a lei de Gauss, a gente chega aqui, o campo elétrico em função da distância Rzinho é 1 sobre 4π ε0 vezes Q sobre Rzinho ao quadrado. E para calcular, né, a energia cinética, o raciocínio é análogo ao item anterior. A gente considera que toda a energia potencial que elas tinham quando estavam unidas se converte em energia cinética após a força de coesão ser desligada e elas voarem até uma distância infinita. Então a gente novamente calcula aquela integral. Nesse caso a gente separa em duas partes, uma para dentro da esfera, que o campo elétrico é 1, e outra para fora da esfera, que o campo elétrico é outro. Nesse caso, dentro da esfera, a gente integra de 0 até Rzão, na parte em relação à variável Rzinho, e no exterior da esfera é igual ao do item anterior, vai de Rzão até infinito. Calculando essa integral, a gente chega que a energia potencial do sistema, em função da carga Q, é 3Qzinho ao quadrado sobre 20π ε0 vezes Rzão, e substituindo o Qzinho, que é ρ0 vezes o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, a gente conclui que a energia potencial é 4ρ0 π r à quinta sobre 15ε0. Nesse caso, é exatamente igual à energia cinética das partículas, caso elas voassem até uma distância infinita. Bom, nós gostaríamos de concluir dizendo que nós tentamos ser o máximo possível fiéis ao que foi proposto ao grupo e que as aulas ministradas ao longo do semestre foram fundamentais. Nos forneceram a teoria e as equações necessárias para isso. Ao longo do projeto, nós também fizemos algumas suposições ideais, como a conservação de energia, por exemplo, a fim de facilitar os cálculos matemáticos e a compreensão dos fenômenos. Essas são as referências bibliográficas e obrigado.